Clara congelou ao ouvir o choro infantil no aeroporto lotado. Uma menina de 5 anos perdida e apavorada. Ajudá-la significava perder seu voo, o último dinheiro que tinha, talvez até o emprego que a esperava. Mas algo no olhar daquela criança a fez parar. O que ela não sabia, aquela decisão mudaria sua vida para sempre, ligando o destino de uma diarista nordestina ao de um dos empresários mais poderosos de São Paulo. De que cidade você está assistindo essa história de amor que desafia todas as barreiras sociais? Deixe nos comentários. E se gosta de narrativas emocionantes que apertam o coração, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nossa próxima história pode ser inspirada na sua cidade. O quarto era pequeno, mas Clara havia aprendido a transformar espaços mínimos em universos acolhedores. Dobrou com cuidado a última peça de roupa e a colocou na mala surrada, presente de seu pai, antes de partir para nunca mais voltar. Era uma sexta-feira de abril, o dia em que sua vida mudaria para sempre, ainda que não soubesse disso. Clara, tem certeza que você precisa ir? Perguntou Dona Matilde da cadeira de rodas posicionada na porta do quarto. Seu rosto, parcialmente paralisado pelo AVC sofrido 3 meses antes, mal conseguia expressar o medo que sentia. São Paulo é tão longe, minha filha. Clara sorriu tentando esconder a própria angústia. Ajoelhou-se diante da mãe e segurou suas mãos, uma delas rígida e sem movimento. Mamãe, já conversamos sobre isso. Em Recife eu continuarei sendo apenas mais uma diarista, ganhando uma miséria. Em São Paulo, a Solange me garantiu que posso ganhar o triplo no salão dela. É a nossa chance de pagar seu tratamento. As palavras saíram firmes, mas seu coração estava em pedaços. Deixar a mãe sob os cuidados da vizinha, Dona Zuleide, partia seu coração, mesmo sabendo que era a única opção viável. O dinheiro economizado durante anos para uma emergência se esgotava rapidamente com os remédios e consultas que o SUS não cobria. O voo sai às 5 da tarde. Preciso estar no aeroporto 2 horas antes, disse Clara, consultando o relógio de pulso barato que usava. Era seu único luxo, comprado em uma feira após meses de economia. Dona Matilde tentou sorrir, mas apenas metade de seu rosto respondeu ao comando. Seus olhos, porém, falavam volumes. Medo, preocupação, orgulho e, acima de tudo, um amor incondicional por aquela filha que sacrificava tudo por ela. Você é teimosa como seu pai, disse a senhora. Uma raridade, já que nunca mencionava o homem que as abandonara quando Clara tinha apenas 12 anos. Clara sentiu um aperto no peito. Levantou-se, respirou fundo e terminou de fechar a mala. Pela janela, observou o céu de Recife, limpo e azul, contrastando com a incerteza que pairava sobre seu futuro. Uma passagem só de ida para São Paulo, comprada com o dinheiro que seria para o aniversário de 60 anos de sua mãe, era tudo o que possuía, além de 2 mudas de roupa e R$ 500 economizados ao longo de 6 meses. Dona Zuleide chegou pontualmente às 2 horas, como havia prometido. Mulher robusta e de sorriso fácil, era a única pessoa em quem Clara confiava para cuidar de sua mãe. Vai tranquila, menina. Sua mãe vai estar bem aqui comigo, garantiu a vizinha enquanto ajeitava os cabelos grisalhos de Dona Matilde. O táxi buzinou do lado de fora, sinalizando que era hora de partir. Clara abraçou a mãe demoradamente, sentindo o cheiro de lavanda que sempre a acompanhava, tentando guardar na memória aquela sensação. Eu ligo assim que chegar, prometeu, beijando a testa da mãe. No caminho para o aeroporto, Clara não conseguiu conter as lágrimas que rolavam silenciosas por seu rosto. O motorista, respeitando sua dor, manteve-se em silêncio, apenas oferecendo um lenço de papel quando percebeu seu choro. O aeroporto internacional dos Guararapes estava movimentado naquela tarde. Clara, que nunca havia entrado em um avião antes, sentia-se pequena e insignificante diante daquele universo de pessoas apressadas, malas de grife e conversas em diferentes idiomas. Apertou contra o peito a bolsa onde guardava seus documentos e o dinheiro, seu único patrimônio além dos sonhos que carregava. Enquanto aguardava na fila do check-in, Clara observava as famílias se despedindo, executivos falando ao telefone, casais de mãos dadas.
Todos pareciam saber exatamente para onde estavam indo, menos ela. Seu destino era incerto, sua determinação frágil como cristal, mas o amor por sua mãe a movia, como um motor inabalável. Faltava ainda 1 hora para o embarque quando Clara, já com seu cartão de embarque na mão, decidiu sentar-se em uma das cadeiras da área de espera. Foi então que ouviu um choro infantil, tão deslocado naquele ambiente de eficiência e frieza quanto ela própria se sentia. O choro era quase imperceptível em meio ao burburinho do aeroporto, mas para Clara soava como um alarme. Olhou ao redor e viu uma menina pequena, não mais que 5 anos, encolhida sob uma das cadeiras, abraçada a uma boneca de pano desgastada. Seus olhos verdes estavam vermelhos de tanto chorar, e seu vestido azul marinho contrastava com a palidez de sua pele. Clara hesitou. Aproximar-se de uma criança desconhecida podia causar problemas, mas seu instinto protetor falou mais alto. Agachou-se lentamente, mantendo uma distância segura para não assustar a pequena. — Oi, está tudo bem? — perguntou com voz suave. — Você perdeu seus pais? A menina fungou, apertando ainda mais a boneca contra o peito. — Eu não acho o meu papai — respondeu com voz trêmula. — Ele disse para esperar aqui, mas ele não volta. Clara olhou ao redor, buscando algum adulto desesperado procurando por uma criança, mas não viu ninguém que parecesse estar nessa situação. — Como é o seu nome? — perguntou, sentando-se no chão para ficar na altura da menina. — Sofia — respondeu ela, enxugando as lágrimas com as costas da pequena mão. — E a minha boneca é a Lily. Clara sorriu, estendendo a mão em um cumprimento formal, que fez Sofia soltar uma risadinha. — Muito prazer, Sofia e Lily. Eu sou a Clara. Que tal sairmos debaixo dessa cadeira e procurarmos seu pai juntas? Sofia olhou para Clara com desconfiança, mas algo nos olhos gentis da jovem a fez aceitar a mão estendida. Saiu de seu esconderijo improvisado e ficou de pé, revelando um par de sapatinhos de verniz que combinavam com o vestido caro. — Estou com sede — disse Sofia, sua voz ainda embargada pelo choro. Clara consultou o relógio. Ainda tinha tempo, até seu embarque, e não podia simplesmente abandonar a menina. Levou Sofia até uma lanchonete próxima, e apesar do preço absurdo, comprou um suco de laranja usando parte do pouco dinheiro que tinha. — Vamos encontrar seu pai, não se preocupe — garantiu Clara, enquanto a menina bebia o suco em pequenos goles. — Você lembra onde o viu pela última vez? Sofia apontou para uma área próxima às lojas do aeroporto. Ele estava falando no telefone. Disse para eu ficar quietinha e não sair do lugar. Mas aí veio muita gente, e eu não vi mais ele. Clara segurou a mão de Sofia e juntas caminharam até o local indicado. Ao passarem por um guichê de informações, Clara teve uma ideia. — Vamos pedir ajuda aqui. Eles podem anunciar o nome do seu pai pelo alto-falante. A atendente do guichê, uma mulher de meia idade com expressão cansada, olhou para Clara e Sofia com uma sobrancelha erguida. — Nome completo da criança e do responsável? — perguntou sem muita emoção. — Sofia. Clara olhou para a menina, percebendo que não sabia seu sobrenome. — Sofia Dávila — completou a pequena. — Meu pai é o Leonardo Dávila. A atendente digitou algo no computador e fez o anúncio pelo sistema de som do aeroporto. — Atenção, senhoras e senhores. Leonardo Dávila, por favor, compareça ao balcão de informações. Sua filha Sofia o aguarda. Repito, Leonardo Dávila, por favor, compareça ao balcão de informações. Não demorou nem 5 minutos para que um homem alto, de aproximadamente 35 anos, surgisse correndo. Vestia um terno impecavelmente cortado, tinha cabelos escuros bem aparados e olhos verdes idênticos aos de Sofia. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de pânico que se transformou em alívio ao ver a filha. — Sofia! — exclamou ele, agachando-se para abraçar a menina que correu em sua direção. — Meu Deus, onde você estava? Eu procurei por você em todo lugar. Eu me escondi debaixo da cadeira porque fiquei com medo — explicou Sofia, sua voz abafada contra o peito do pai. Mas a moça Clara me achou e me comprou suco. Foi só então que Leonardo notou a presença de Clara. Seus olhos a examinaram de cima a baixo
e Clara sentiu-se desconfortável sob aquele olhar avaliativo. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa de algodão, roupas modestas que destoavam do ambiente sofisticado em que Leonardo e Sofia claramente pertenciam. "Você encontrou minha filha?" perguntou ele, seu tom uma mistura de gratidão e desconfiança. Clara assentiu, sentindo-se inexplicavelmente intimidada. Ela estava chorando embaixo de uma cadeira na área de espera. Só achei que devia ajudar. Leonardo abraçou Sofia mais uma vez antes de se levantar. Seu olhar se suavizou um pouco, mas ainda havia uma reserva em sua postura. "Obrigado por cuidar dela. Sofia tem o péssimo hábito de se esconder quando fica assustada", disse ele, ajeitando a gravata como se precisasse ocupar as mãos. "Espero que ela não tenha dado trabalho." "De forma alguma", respondeu Clara sorrindo para Sofia. "Ela é uma menina adorável." Houve um momento de silêncio constrangedor antes que Clara consultasse novamente o relógio e percebesse, com um sobressalto, que havia perdido a noção do tempo. "Meu voo!" exclamou pegando sua bolsa que havia deixado sobre o balcão. "Preciso ir para o portão de embarque agora." Virou-se para sair correndo, mas ainda teve tempo de se despedir de Sofia com um aceno rápido. A menina acenou de volta, um sorriso iluminando seu rostinho antes angelical. Clara correu pelos corredores do aeroporto, seu coração disparado não apenas pela pressa, mas também por uma inexplicável sensação de que aquele breve encontro tinha sido importante de alguma forma que ainda não compreendia. Quando finalmente chegou ao portão de embarque, seu peito afundou ao ver que estava fechado. O painel eletrônico mostrava que o voo para São Paulo já havia iniciado o procedimento de decolagem. "Sinto muito, senhorita", disse o funcionário da companhia aérea. "Não podemos mais permitir o embarque." Clara sentiu as pernas fraquejarem. Toda sua coragem, todo seu planejamento, destruídos por um ato de bondade. O que faria agora? Como chegaria a São Paulo? E pior, o que diria a sua mãe? Leonardo Dávila não era um homem acostumado a sentir culpa. Como CEO da rede de hotéis Dávila, tomava decisões difíceis diariamente sem pestanejar, demitia funcionários quando necessário e negociava contratos milionários com a frieza de quem aprendeu cedo que sentimentos não têm lugar no mundo dos negócios. Enquanto caminhava pelo aeroporto segurando a mão de Sofia, algo o incomodava profundamente. "Papai, a moça Clara era um anjo?" perguntou Sofia, saltitando ao seu lado. Leonardo franziu o senho. "Por que você acha isso, princesa?" "Porque ela apareceu quando eu estava com medo, me deu suco e não pediu nada em troca", respondeu a menina com a lógica simples das crianças. "Vovó disse que anjos aparecem quando precisamos deles." As palavras inocentes de Sofia o atingiram como um soco. A moça Clara, como sua filha a chamava, havia abandonado seus próprios planos para ajudar uma criança perdida. E ele, em sua arrogância habitual, mal havia agradecido adequadamente. "Sofia, você lembra para onde a Clara estava indo?" perguntou, parando de repente. "Ela falou de um avião para São Paulo", respondeu Sofia, abraçando sua boneca. "Papai, a Clara vai chegar atrasada por minha causa." Leonardo consultou o relógio de pulso caríssimo. 15 minutos haviam se passado desde que encontrara Sofia. Conhecia bem os protocolos de embarque e sabia que, se Clara não tivesse chegado a tempo, certamente perderia o voo. "Vamos descobrir", disse ele, mudando bruscamente de direção. Dirigiu-se ao balcão da companhia aérea mais próxima e, usando o peso de seu nome e influência, conseguiu informações sobre os voos para São Paulo das últimas horas. Havia apenas um que acabara de fechar o embarque, o voo 317, econômico, da Gol. "Preciso saber se uma passageira conseguiu embarcar", exigiu, sua voz autoritária não deixando margem para recusa. "O nome dela é Clara", parou, percebendo que não sabia o sobrenome da mulher que ajudara sua filha. Sofia puxou a manga de seu paletó. "Clara do Anjo, papai." Leonardo sorriu levemente com a persistência da filha na teoria do anjo, mas a funcionária da companhia aérea o olhou com impaciência. "Senhor, sem o nome completo não posso verificar essa informação." Leonardo estava prestes a insistir
quando viu uma figura familiar na área de desembarque. Clara estava sentada em um banco, o rosto entre as mãos, a pequena mala ao seu lado. Mesmo à distância, podia perceber seu desespero. "Fique aqui com a moça um instante, Sofia", disse ele, indicando a funcionária da companhia aérea, que pareceu surpresa com a súbita responsabilidade. "Volto em 1 minuto." Aproximou-se de Clara lentamente, sentindo uma estranha hesitação que não era característica sua. Quando estava a apenas alguns passos de distância, ela levantou a cabeça e seus olhos vermelhos e inchados encontraram os dele. "Você perdeu o voo." Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de culpa. Clara assentiu, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas das mãos, como se envergonhada por ser vista naquele estado de vulnerabilidade. "Foi um acidente", respondeu ela tentando sorrir. "Essas coisas acontecem." Leonardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Aconteceu porque você parou para ajudar minha filha", disse ele, seu tom mais suave do que o normal. "E eu fui insensível. Peço desculpas." Clara olhou para ele com surpresa. Não esperava vê-lo novamente, muito menos que viesse se desculpar. "Está tudo bem. Qualquer pessoa teria feito o mesmo." "Não, não teria", respondeu Leonardo com convicção. "A maioria das pessoas teria simplesmente ignorado uma criança chorando, ou, no máximo, chamado um segurança. Você parou, comprou suco para ela e a ajudou a me encontrar." Clara deu de ombros, desconfortável com os elogios. "O que você vai fazer agora?" perguntou ele. "Honestamente, não sei", respondeu ela, a voz trêmula. "Era um voo promocional, não tenho dinheiro para comprar outra passagem. Talvez eu volte para casa e tente de novo quando..." "Não", interrompeu Leonardo, levantando-se. "Venha comigo." Sem esperar resposta, pegou a mala de Clara e começou a caminhar em direção ao balcão onde deixara Sofia. A menina, ao ver Clara, abriu um sorriso radiante e correu para abraçar suas pernas. "Clara do... Anjo, você voltou." Clara sorriu, genuinamente tocada pelo carinho da criança, enquanto Leonardo se dirigia à funcionária da companhia aérea com seu tom de quem está acostumado a dar ordens. "Preciso de uma passagem para o próximo voo para São Paulo. Primeira classe." A funcionária, reconhecendo agora com quem estava falando, digitou rapidamente no computador. "Temos um voo saindo em 2 horas, Sr. Dávila. Última poltrona na primeira classe." "Perfeito. Emita a passagem em nome de..." Virou-se para Clara, uma sobrancelha erguida em questionamento. "Clara Oliveira", respondeu ela, ainda atordoada com o rumo dos acontecimentos. "Em nome de Clara Oliveira", completou Leonardo, já sacando seu cartão de crédito corporativo. "Não, espere, eu não posso aceitar isso", protestou Clara, finalmente compreendendo o que estava acontecendo. "É muito dinheiro, e nós nem nos conhecemos." Leonardo a ignorou, continuando a transação. Quando terminou, virou-se para ela com o cartão de embarque na mão. "Considere uma compensação por ter feito você perder seu voo", disse ele, estendendo o documento. "Além disso, você ajudou minha filha. Isso não tem preço." Clara hesitou, dividida entre o orgulho e a necessidade. Pensou em sua mãe, em como precisava chegar a São Paulo para começar a trabalhar o quanto antes. Lentamente, estendeu a mão e pegou o cartão de embarque. "Obrigada", murmurou, sentindo-se pequena diante daquele gesto grandioso. Eu não sei como agradecer." Leonardo balançou a cabeça, dispensando os agradecimentos. "Não é necessário, apenas..." Hesitou, algo raro para ele. "Talvez possamos nos encontrar em São Paulo. Sofia parece ter gostado muito de você." A menina, ainda agarrada às pernas de Clara, assentiu entusiasticamente. "Sim, Clara do Anjo pode visitar nossa casa e conhecer meus brinquedos." Clara sorriu, agachando-se para ficar na altura de Sofia. "Seria um prazer, princesa. Mas São Paulo é uma cidade grande e eu vou estar muito ocupada trabalhando." Leonardo tirou um cartão do bolso interno do paletó e o entregou a Clara. "Meu número pessoal está aqui. Quando estiver estabelecida, ligue-me. Gostaria de retribuir adequadamente o que fez por Sofia." Clara aceitou o cartão, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Era mais um objeto que simbolizava o abismo social entre eles.
Um simples cartão de visitas que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um dia de trabalho como diarista. Obrigada, Sr. Dávila. Vou guardar com cuidado. Leonardo, corrigiu ele com um leve sorriso. Acho que depois de tudo isso podemos dispensar as formalidades. Clara assentiu, guardando o cartão na bolsa. O anúncio do próximo voo para São Paulo ecoou pelos alto-falantes, lembrando-a de que sua jornada ainda estava apenas começando. Preciso ir para o portão, disse ela pegando sua mala. Muito obrigada por tudo, e adeus, Sofia. Foi um prazer conhecer você e Lili. Sofia abraçou Clara uma última vez antes de voltar para o lado do pai. Leonardo estendeu a mão para um aperto formal que Clara retribuiu, sentindo a textura áspera dos calos em suas mãos de trabalhadora, contrastando com a maciez da pele dele. Boa viagem, Clara, disse Leonardo, seu tom profissional mascarando uma inexplicável relutância em vê-la partir. Clara acenou uma última vez antes de se virar e caminhar em direção ao seu destino, carregando agora não apenas seus sonhos e responsabilidades, mas também a lembrança de um encontro que, sem que ela soubesse, mudaria o curso de sua vida para sempre. São Paulo recebeu Clara com uma chuva fina e persistente, tão diferente das tempestades tropicais de Recife que ela quase não reconheceu como chuva. O céu cinzento parecia refletir sua incerteza enquanto desembarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, maravilhada e intimidada pelo tamanho e agitação do lugar. A experiência na primeira classe havia sido surreal. Nunca imaginara que seu primeiro voo seria com direito a poltronas que viravam camas, comida servida em porcelana e comissários que a tratavam como se fosse alguém importante. Sentia-se uma impostora, deslocada em um mundo que não era o seu. Seguindo as instruções que Solange, sua futura empregadora, havia enviado por mensagem, Clara pegou um ônibus do aeroporto até o terminal Tietê e, de lá, outro ônibus para o bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade. Cada transferência era um teste para seus nervos já fragilizados pelo cansaço e preocupação. O endereço anotado em um pedaço de papel amassado a levou a um pequeno salão de beleza espremido entre uma padaria e uma loja de roupas em uma rua movimentada. A placa desbotada anunciava Espaço Beleza Solange em letras que já foram douradas. Clara respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro manchada por impressões digitais. O interior do salão era apertado e excessivamente decorado, com espelhos nas paredes cobertas por papel de parede floral desgastado, 3 cadeiras de cabeleireiro, 2 pias para lavar cabelos e uma pequena área de manicure compunham o espaço que cheirava a química capilar e esmalte. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos tingidos de um loiro platinado artificial e maquiagem carregada, virou-se ao ouvir o sino da porta. Seus olhos pesadamente delineados avaliaram Clara de cima a baixo. Você deve ser a Clara, sobrinha da Ivonete, disse ela sem sorrir. Eu sou Solange. Esperava você ontem. Clara engoliu em seco, sentindo-se imediatamente culpada. Desculpe, tive um imprevisto e perdi o voo. Só consegui chegar hoje. Solange arqueou uma sobrancelha, claramente não impressionada com a explicação. Bem, o que importa é que você está aqui agora. Ivonete disse que você é boa com serviços gerais e aprende rápido. Vamos ver se é verdade. Clara assentiu, tentando esconder o cansaço da viagem e a decepção com a recepção fria. Sua tia Ivonete, irmã de sua mãe que morava em São Paulo há décadas, havia intermediado esse emprego ao saber da situação de Dona Matilde. No entanto, Ivonete morava em Francisco Morato, na região metropolitana, longe demais para que Clara pudesse ficar com ela. Você vai dormir nos fundos, continuou Solange, conduzindo Clara através do salão até uma porta estreita nos fundos. Tem um quarto pequeno que usamos para estoque, mas coloquei um colchão lá. O banheiro é compartilhado com o salão. Você trabalha de terça a domingo, das 8 às 8. Segunda é sua folga. Pagamento é semanal, em dinheiro. Abriu a porta revelando um cubículo que mal acomodava um colchão de solteiro no chão, uma prateleira improvisada com caixas de produtos de beleza e um pequeno ventilador de mesa. Não havia janelas, apenas um exaustor no teto que parecia não funcionar há anos.
Obrigada pela oportunidade, disse Clara, tentando soar agradecida apesar do nó que se formava em sua garganta. Quando começo? Agora mesmo, respondeu Solange, já voltando para o salão. Deixe suas coisas aí e venha. Precisamos limpar o salão antes de fechar. Clara obedeceu, colocando sua pequena mala ao lado do colchão sem lençol. Tirou da bolsa a foto emoldurada de sua mãe, único luxo que se permitiu trazer, e a colocou cuidadosamente sobre a prateleira. O sorriso de Dona Matilde, capturado antes da doença, deu-lhe o ânimo que precisava para enfrentar o que viria pela frente. As horas seguintes foram um borrão de instruções rápidas, vassouras, produtos de limpeza com cheiros fortes e clientes que mal notavam sua presença. Quando finalmente o último cliente saiu e Solange começou a fechar o caixa, Clara sentiu que poderia desmaiar de exaustão. Você se saiu bem para o primeiro dia, disse Solange, contando as notas do caixa com precisão. Amanhã ensino você a fazer café para as clientes e a lavar cabelos. Se aprender rápido, pode começar a fazer as unhas das clientes menos exigentes. Clara assentiu, grata pelo que parecia ser um elogio. Posso usar o telefone do salão para ligar para minha mãe? Perguntou timidamente. Prometi que ligaria quando chegasse. Solange olhou para o relógio de parede. 5 minutos, não mais. Chamada interurbana é cara. Clara discou o número de Dona Zuleide, sua vizinha em Recife, que havia prometido levar sua mãe para atender a ligação. Depois de 3 toques, ouviu a voz familiar da vizinha. Alô? Dona Zuleide, é a Clara. Cheguei bem em São Paulo. A senhora pode chamar minha mãe? Houve um breve silêncio antes que a voz de Dona Matilde, ligeiramente arrastada pela paralisia, soasse do outro lado. Clara, minha filha estava tão preocupada. Estou bem, mãe, respondeu Clara, sentindo as lágrimas que havia contido o dia todo finalmente escaparem. O voo foi tranquilo e já estou no salão da Solange. É um lugar bom. A mentira saiu com dificuldade, mas Clara não podia preocupar sua mãe com a realidade de sua situação. Está comendo direito? Tem onde dormir? Perguntou Dona Matilde, a preocupação evidente em sua voz. Sim, mãe, estou sendo bem cuidada. E a senhora? Tomou os remédios? Está seguindo as recomendações do médico? A conversa continuou por alguns minutos, ambas evitando falar sobre a saudade que já sentiam e as dificuldades que enfrentavam. Quando Solange fez um gesto indicando que o tempo havia acabado, Clara se despediu rapidamente, prometendo ligar novamente em breve. Ao desligar, sentiu como se um pedaço de seu coração tivesse ficado do outro lado da linha. O quarto nos fundos do salão, que antes parecia apenas desconfortável, agora se mostrava claustrofóbico e solitário. Deitada no colchão duro, sem energia sequer para tomar banho, Clara permitiu-se finalmente chorar de verdade. Entre soluços, seus dedos encontraram na bolsa o cartão de visitas de Leonardo Dávila. A textura elegante do papel e as letras douradas em relevo pareciam de outro mundo. Um mundo ao qual ela jamais pertenceria. Ainda assim, não conseguiu se desfazer do cartão. Guardou-o cuidadosamente no bolso interno da bolsa, como um talismã de um momento de gentileza, em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Enquanto o sono finalmente a vencia, Clara tentou se agarrar à imagem de Sofia e seu sorriso inocente. Aquela pequena interação havia sido o único momento de verdadeira conexão humana que sentira desde que deixara Recife. Era um pensamento triste, mas estranhamente reconfortante, que a acompanhou até o reino dos sonhos. 3 semanas se passaram desde a chegada de Clara a São Paulo. O que, inicialmente, parecia um pesadelo, aos poucos se transformava em uma rotina suportável. Suas mãos, já calejadas pelo trabalho doméstico em Recife, agora exibiam marcas novas dos produtos químicos do salão. Aprendera a lavar cabelos sem molhar as clientes, a fazer unhas simples e até a atender o telefone, com a voz profissional que Solange exigia. O quarto nos fundos continuava sendo um cubículo sufocante, mas Clara havia conseguido transformá-lo em algo mais pessoal. Uma colcha colorida, comprada em uma feira, livre cobria o colchão. Uma pequena planta sobrevivia heroicamente na prateleira ao lado da foto de sua mãe, e um abajur barato
fornecia uma luz mais acolhedora que a lâmpada fluorescente do teto. Naquela manhã de domingo, o movimento no salão era intenso. Mulheres preparando-se para almoços de família e compromissos sociais lotavam as cadeiras, criando uma sinfonia cacofônica de secadores, conversas simultâneas e música ambiente. Clara movia-se eficientemente entre elas, servindo café, lavando cabelos e ocasionalmente fazendo unhas das clientes menos exigentes. Clara, prepare a cliente da cadeira 3 para a hidratação, ordenou Solange, enquanto finalizava um penteado elaborado. Clara assentiu, dirigindo-se à cliente sem realmente olhar para ela. Estava cansada. Havia dormido mal, preocupada com o dinheiro que enviara para Recife, que parecia nunca ser suficiente para os remédios de sua mãe. Bom dia, vou preparar a senhora para a hidratação, disse mecanicamente, pegando uma toalha limpa. Clara, Clara do Anjo, é você? A voz infantil e entusiasmada fez Clara congelar. Levantou os olhos e se deparou com Sofia, sentada na cadeira grande demais para seu corpinho, olhando-a com um sorriso radiante. Ao lado dela, de pé, estava Leonardo Dávila, tão elegante quanto da primeira vez, mas agora com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em um sorriso. Sofia, que coincidência! Exclamou Clara, genuinamente chocada. E senhor Dávila, quer dizer, Leonardo. O que fazem aqui? Sofia saltou da cadeira e abraçou Clara pelas pernas, ignorando o olhar reprovador de Solange, que observava a cena com interesse. Papai disse que íamos procurar você. E te achamos! Exclamou a menina, sua alegria contagiante iluminando o ambiente. Leonardo deu um passo à frente, parecendo ligeiramente embaraçado. Na verdade, estamos na região porque vim visitar um hotel em construção aqui perto. Sofia insistiu em cortar as pontas do cabelo e entramos no primeiro salão que... Vimos, explicou ele. Não esperava. É uma coincidência incrível. Clara sorriu, sentindo um calor inexplicável no peito. Parte dela havia se perguntado se veria novamente aquelas duas pessoas que, por um breve momento, haviam trazido algo diferente à sua vida. Uma coincidência muito feliz, respondeu agachando-se para ficar na altura de Sofia. Olha como você está bonita. E cadê a Lili? Ficou em casa porque hoje está tomando banho, respondeu Sofia com seriedade. Você vai cortar meu cabelo, Clara do Anjo. Antes que Clara pudesse responder, Solange aproximou-se, seu sorriso profissional no lugar, claramente intrigada pela familiaridade entre sua ajudante e o que parecia ser um cliente potencialmente importante. Bom dia, senhor. Sou Solange, proprietária do salão. Vejo que já conhece nossa Clara. Leonardo estendeu a mão em um cumprimento formal. Leonardo Dávila. Sim, conhecemos Clara em uma situação inusitada. Ela ajudou minha filha quando se perdeu no aeroporto. Os olhos de Solange brilharam com o reconhecimento do nome Dávila, famoso no ramo hoteleiro. Que maravilhosa coincidência! Exclamou seu tom subitamente muito mais caloroso. Por favor, fique à vontade. Clara, prepare nosso melhor champanhe para o Sr. Dávila enquanto Sofia é atendida. Leonardo ergueu a mão em um gesto de recusa. Não é necessário. Na verdade, gostaria que Clara cuidasse de Sofia, se não for incômodo. Solange hesitou por um momento, claramente avaliando a situação. Clara nunca havia cortado o cabelo de ninguém, mas a perspectiva de agradar um cliente importante falou mais alto. Claro, sem problemas. Clara, leve Sofia para a pia e depois para a cadeira 2. Estarei supervisionando. Com um aceno de cabeça, Clara conduziu Sofia até a área de lavagem. A menina tagarelava alegremente sobre sua escola, seus brinquedos e como sentia falta de Clara. Enquanto lavava cuidadosamente os cabelos sedosos da criança, Clara sentia-se estranhamente em paz, como se aquela pequena conexão humana fosse exatamente o que precisava. Leonardo observava a cena com interesse, sentado em uma das cadeiras de espera. Havia algo na maneira como Clara interagia com Sofia que o fascinava, uma genuinidade que raramente encontrava no círculo social que frequentava. Após a lavagem, Clara conduziu Sofia até a cadeira designada. Solange aproximou-se discretamente, passando instruções sussurradas,
sobre como proceder com o corte simples. Só as pontas, por favor, pediu Leonardo, aproximando-se. Sofia tem pavor de grandes mudanças. Assim como o pai dela, pelo que parece, respondeu Clara com uma ousadia que surpreendeu a si mesma. Leonardo riu, um som genuíno que atraiu olhares curiosos das outras clientes. Não estava acostumado a pessoas que falavam com ele sem filtros ou bajulação. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Clara começou a cortar cuidadosamente as pontas do cabelo de Sofia, seguindo as orientações que Solange lhe dera. A menina permanecia surpreendentemente quieta, apenas observando Clara pelo espelho com uma admiração evidente. Você está morando aqui em São Paulo agora? Perguntou Leonardo, tentando soar casual. Sim, trabalho e moro aqui no salão, respondeu Clara, concentrada em não errar o corte. Nos fundos tem um quartinho. Leonardo franziu o senho, observando o ambiente ao redor com outros olhos. Notou o desgaste nas paredes, as cadeiras remendadas, o chão que precisava de uma boa reforma. Imaginar Clara vivendo em um quartinho nos fundos daquele lugar provocou nele uma incômoda sensação de desconforto. E sua mãe? Você mencionou que veio para ajudá-la, não é? Clara hesitou, surpresa por ele ter se lembrado desse detalhe. Ela continua em Recife. Manda o dinheiro toda semana para os remédios e tratamento. A conversa foi interrompida por Sofia, que anunciou ter visto um passarinho na janela. A distração momentânea permitiu a Clara reorganizar seus pensamentos. Era estranho como se sentia confortável falando com Leonardo, apesar da evidente diferença social entre eles. Quando terminou o corte, Solange aproximou-se para inspecionar, assentindo com aprovação relutante. Não ficou ruim para uma primeira vez, comentou, antes de se virar para Leonardo com seu sorriso comercial. Espero que tenha gostado do resultado, Sr. Dávila. Leonardo olhou para Sofia, que girava feliz na cadeira, admirando seu reflexo. Parece que a cliente aprovou, respondeu ele sorrindo. Quanto devo? Enquanto Solange conduzia Leonardo ao caixa, Clara começou a limpar os cabelos caídos no chão. Sofia permaneceu ao seu lado, observando-a trabalhar. Clara do Anjo, você pode ir na minha casa brincar comigo? Perguntou a menina, seus olhos verdes implorando. Tenho um castelo novo e ninguém para brincar comigo. Antes que Clara pudesse formular uma resposta delicada, Leonardo retornou. Na verdade, Sofia, eu estava pensando em convidar Clara para almoçar conosco. Se ela puder, claro. Clara olhou surpresa para Solange, que sorria amplamente, claramente encantada com a perspectiva de uma conexão com alguém da importância social de Leonardo Dávila. Mas é claro que ela pode, respondeu Solange, antes mesmo que Clara pudesse abrir a boca. Na verdade, hoje o movimento está mais tranquilo, ela pode tirar o resto do dia de folga. Leonardo olhou para Clara, aguardando sua resposta. Eu não estou vestida adequadamente para... Começou ela, olhando para o uniforme simples que usava. Você está... Perfeita, interrompeu Leonardo. Vamos a um lugar tranquilo aqui perto, nada formal. Clara hesitou, dividida entre o desejo de aceitar e o medo do desconhecido. O sorriso esperançoso de Sofia, no entanto, foi o fator decisivo. Tudo bem, deixe-me apenas pegar minha bolsa. Minutos depois, Clara encontrava-se no banco traseiro de um Audi preto reluzente, ao lado de Sofia, que não parava de falar sobre todos os lugares que poderiam visitar juntas. No banco do motorista, um homem de meia-idade que se apresentou como Geraldo, motorista pessoal de Leonardo. Conduzia o veículo com habilidade pelo trânsito caótico de São Paulo. Leonardo, sentado no banco do passageiro, ocasionalmente olhava para trás, como se para se certificar de que Clara estava realmente ali. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, quase vulnerável. Para onde estamos indo? Perguntou Clara, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Para um lugar onde servem o melhor feijão tropeiro de São Paulo, respondeu Leonardo sorrindo. Achei que você poderia estar com saudades da comida caseira. O gesto de consideração pegou Clara de surpresa. Era a primeira vez, desde que chegara a São Paulo, que alguém pensava em seu conforto e preferências. E, de alguma forma, isso a assustava mais do que qualquer rudeza que havia enfrentado até então.
O restaurante era uma contradição em si mesmo. Localizado em uma rua tranquila do Tatuapé, tinha uma fachada simples que não preparava os visitantes para o interior sofisticado em estilo rural moderno. Madeira clara, ferro forjado e tons terrosos criavam um ambiente acolhedor, enquanto a clientela bem vestida e os preços no cardápio discreto lembravam que aquele não era um lugar para qualquer bolso. Clara sentiu-se imediatamente deslocada. Seu uniforme do salão, uma camiseta branca simples e calça preta, contrastava com as roupas elegantes dos outros clientes. Instintivamente, cruzou os braços sobre o peito, como se pudesse esconder-se de olhares curiosos. Relaxe, disse Leonardo em voz baixa, enquanto o maître os conduzia a uma mesa reservada em um canto discreto. Este lugar é conhecido pela comida, não pela etiqueta rígida. Sofia já havia subido em uma cadeira e examinava entusiasticamente o cardápio ilustrado para crianças que o garçom lhe entregara. Clara sentou-se rigidamente, mantendo as costas eretas e as mãos sobre o colo, como sua mãe lhe ensinara a fazer em ocasiões especiais. Você não precisa ficar tão tensa, comentou Leonardo após pedir uma água com gás para si e sucos para Sofia e Clara, sem consultar esta última sobre sua preferência. Não é uma entrevista de emprego. Clara forçou um sorriso. Desculpe, é que não estou acostumada com... Fez um gesto vago com a mão, indicando o ambiente ao redor. Lugares onde as pessoas pagam absurdos por comida que suas avós faziam melhor, completou ele com um meio sorriso irônico. A observação inesperada fez Clara rir genuinamente pela primeira vez em semanas. Algo assim. Leonardo recostou-se na cadeira, estudando-a com aqueles olhos verdes penetrantes que Sofia havia herdado. Sofia não parou de falar sobre você desde aquele dia no aeroporto, disse ele enquanto a menina coloria entretida um desenho no verso do cardápio infantil. Clara do Anjo tornou-se uma personagem frequente em nossas conversas. Clara sentiu o rosto esquentar. Ela é uma criança especial, respondeu, olhando com carinho para a menina. Tem uma imaginação incrível. E um coração enorme como a mãe, acrescentou Leonardo, um breve lampejo de dor cruzando seu rosto antes que pudesse mascarar a emoção. Clara hesitou, incerta sobre como responder. Sofia havia mencionado no aeroporto que sua mãe não estava mais com eles, mas não sabia os detalhes e temia tocar em uma ferida aberta. Desculpe, não quis. Está tudo bem, interrompeu Leonardo, recuperando a compostura. Beatriz, minha esposa, faleceu há 3 anos. Câncer de pâncreas. Sofia tinha apenas 2 anos. A tristeza em sua voz era palpável, e Clara sentiu uma onda de empatia que transcendia qualquer barreira social entre eles. Sinto muito, disse ela, simples e sinceramente. Deve ter sido muito difícil para vocês dois. Leonardo assentiu, os olhos fixos em Sofia, que agora mostrava seu desenho a um garçom paciente. Foi. Ainda é às vezes. Sofia praticamente não tem memórias dela, apenas o que contamos e as fotos. Mas eu... Fez uma pausa, como se surpreendido pela própria vontade de compartilhar algo tão íntimo. De qualquer forma, estamos seguindo em frente. O garçom retornou com as bebidas e anotou os pedidos. Leonardo solicitou o famoso feijão tropeiro da casa para Clara, após uma breve consulta, e um filé ao molho madeira para si. Sofia, como era de se esperar, pediu macarrão com molho de queijo, sem aquelas coisinhas verdes, especificou ela com seriedade. E você? Perguntou Leonardo quando o garçom se afastou. Disse que veio para São Paulo ajudar sua mãe. Como ela está? Clara suspirou, girando o copo de suco entre as mãos. Estável, dentro do possível. O último AVC deixou metade do corpo paralisado. Os médicos dizem que, com fisioterapia intensiva e medicação adequada, ela pode recuperar parte dos movimentos, mas... Fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. O SUS não cobre tudo o que ela precisa, e os remédios são caros. E você deixou sua vida em Recife para vir trabalhar aqui e... enviar dinheiro para ela, concluiu Leonardo, uma nova nota de respeito em sua voz. Clara deu de ombros, desconfortável com o que parecia admiração. Qualquer filha faria o mesmo. Não, não faria, respondeu ele com convicção.
Acredite, conheço muitas pessoas que não moveriam um dedo pela própria família se isso significasse sacrifício pessoal. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Sofia, que finalmente cansou de desenhar e decidiu participar da conversa. Clara do Anjo, você vai ser minha professora? Perguntou ela, com a lógica desconectada típica das crianças. Clara olhou confusa para Leonardo, que parecia igualmente surpreso com a pergunta. Sua professora? Repetiu Clara, sorrindo. Você já não tem uma professora na escola, Sofia? Sim, a tia Mariana, mas ela ensina números e letras. Eu quero que você me ensine a ser um anjo também, explicou a menina com seriedade. Leonardo riu, bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. Sofia está convencida de que você é algum tipo de anjo da guarda, enviada para cuidar dela, explicou ele. E considerando como nos encontramos, não posso culpá-la pela conclusão. Clara sorriu, genuinamente tocada. Bem, Sofia, não sou um anjo de verdade. Sou apenas uma pessoa comum que estava no lugar certo na hora certa. Mas fico feliz que pense em mim dessa forma. Sofia franziu o senho, claramente não convencida. Vovó diz que anjos não sabem que são anjos. Eles pensam que são pessoas normais. Leonardo e Clara trocaram olhares divertidos. A tensão inicial finalmente dissipando-se entre eles. A comida chegou, e Clara surpreendeu-se com o sabor delicioso do feijão tropeiro, que realmente lembrava a comida caseira de sua terra, ainda que com apresentação muito mais sofisticada. A conversa fluiu mais facilmente durante a refeição, com Sofia dominando grande parte dela, com histórias sobre sua escola, seus amigos imaginários e planos para o futuro. Quero ser astronauta e veterinária e professora, tudo junto. E você? Quais são seus planos em São Paulo? Perguntou Leonardo enquanto saboreava um café após a sobremesa. Pretende ficar no salão por muito tempo? Clara mexeu na colher de sua xícara de chá, pensativa. Por enquanto, é o que tenho. O salário não é grande, mas cobre os remédios da minha mãe e ainda sobra um pouquinho para economizar. Quando juntar o suficiente, quero trazer mamãe para cá e, quem sabe, fazer algum curso técnico. Em que área? Clara hesitou, sentindo-se subitamente vulnerável. Sempre gostei de cuidar de pessoas, talvez enfermagem ou fisioterapia, mas são sonhos distantes ainda. Leonardo assentiu, um plano começando a se formar em sua mente, embora ele ainda não estivesse pronto para compartilhá-lo. Não tão distantes quanto você pensa, disse enigmaticamente. Quando a conta chegou, Clara instintivamente alcançou sua bolsa, um gesto automático rapidamente interrompido pelo olhar divertido de Leonardo. Nem pense nisso, disse ele, já passando seu cartão de crédito para o garçom. Eu convidei, eu pago. Mas, sem discussão, considere uma pequena retribuição por cuidar tão bem de Sofia hoje. Clara cedeu, sentindo-se simultaneamente grata e desconfortável. A disparidade entre suas realidades ficava cada vez mais evidente, e ela temia que isso eventualmente tornasse qualquer tipo de relação entre eles impossível. Ao saírem do restaurante, Sofia insistiu em segurar a mão de Clara, posicionando-se entre ela e o pai como se formassem uma unidade familiar. O gesto inocente não passou despercebido por Leonardo, que observou a cena com uma expressão complexa. Podemos deixar você no salão, ofereceu ele quando chegaram ao carro. Clara hesitou, consciente de que seu tempo livre estava acabando, mas relutante em encerrar aquele breve intervalo de normalidade em sua vida. Na verdade, eu gostaria de aproveitar minha folga para conhecer um pouco a cidade, talvez caminhar pelo parque que vi perto daqui. Nós podemos ir com você, exclamou Sofia, pulando animadamente. Não é, papai. Leonardo olhou para o relógio, claramente dividido entre compromissos e o desejo de prolongar o encontro. Tenho uma reunião em 2 horas, disse, parecendo genuinamente desapontado. Entendo, respondeu Clara rapidamente. Obrigada pelo almoço, foi realmente especial. Sofia fez bico, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Mas eu quero ficar com a Clara do Anjo. Leonardo agachou-se para ficar na altura da filha. Sofia, lembra que combinamos que você iria à casa da vovó hoje à tarde?
Ela está esperando você para fazer aqueles cookies de chocolate que você adora. A menção aos cookies pareceu acalmar um pouco a menina, mas ela ainda olhava para Clara com tristeza. Você vai embora de novo? Perguntou Sofia, sua voz pequena. Clara sentiu o coração apertar. Agachou-se também, ficando cara a cara com a criança. Não estou indo embora, Sofia. Estou aqui em São Paulo agora, lembra? Podemos nos ver de novo se seu pai permitir. Leonardo observava a interação, uma ideia formando-se em sua mente. Na verdade, disse ele, como quem acaba de ter uma epifania, estou precisando de alguém para ajudar com Sofia algumas tardes por semana. Nossa última babá pediu demissão para se casar, e desde então tenho recorrido à minha mãe ou levando Sofia para o escritório, o que não é ideal. Clara olhou para ele, surpresa com a súbita proposta. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma possibilidade, respondeu ele cautelosamente. 3 tardes por semana depois da escola. O salário seria melhor do que no salão, tenho certeza. E Sofia claramente adora você. Sim! Gritou a menina, pulando de alegria. Clara do Anjo vai ser minha babá. Clara mordeu o lábio, dividida. A proposta era tentadora. Melhor salário, trabalho menos exaustivo e a companhia adorável de Sofia. Mas também significava se aproximar mais da vida de Leonardo, criar laços que talvez não devesse. Eu preciso pensar, respondeu finalmente, e falar com Solange. Não posso simplesmente abandonar o salão. Leonardo assentiu, respeitando sua hesitação. Claro, pense com calma. Aqui está meu cartão novamente, caso tenha perdido o primeiro. Disse, entregando-lhe outro cartão de visitas. Meu celular pessoal está anotado atrás. Quando decidir, me ligue. Clara aceitou o cartão, sentindo mais uma vez a textura fina do papel entre os dedos. Despediu-se de Sofia com um abraço apertado e de Leonardo com um aceno formal, antes de se virar e caminhar. Em direção ao parque próximo, consciente de que seus passos a levavam para longe deles, mas seus pensamentos permaneciam ali. Leonardo observou-a afastar-se, sentindo uma inexplicável relutância em deixá-la ir. Sofia, ao seu lado, acenou entusiasticamente, até que Clara desapareceu na esquina. Ela vai voltar, papai? Perguntou a menina, olhando para cima com aqueles olhos verdes que tanto lembravam os seus próprios. Espero que sim, princesa, respondeu ele honestamente. Espero que sim. Notícia de que Clara havia almoçado com Leonardo Dávila espalhou-se pelo salão como fogo em palha seca. No dia seguinte, Solange tratava-a com uma deferência calculada. As outras funcionárias lançavam-lhe olhares curiosos e até as clientes pareciam perceber a mudança na atmosfera. Então, o magnata dos hotéis está interessado em você, comentou Regina, a manicure mais antiga do salão, enquanto ambas organizavam esmaltes na prateleira durante um raro momento de calmaria. Quem diria? Clara. Revirou os olhos, tentando esconder o desconforto. Não é nada disso. Ele só está sendo gentil porque ajudei a filha dele. Regina deu uma risada seca. Querida, homens como Leonardo Dávila não almoçam com empregadinhas por gratidão. Ele quer alguma coisa. O comentário atingiu Clara como um tapa. Sabia que Regina não estava sendo deliberadamente cruel. Em seu mundo pragmático, era simplesmente a constatação de um fato. Ainda assim, doía ouvir sua interação com Leonardo e Sofia reduzida a algo tão transacional. Foi só um almoço, respondeu Clara mais para si mesma do que para Regina. E ele me ofereceu um trabalho como babá da filha dele, nada mais. Regina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Babá? E você vai aceitar? Clara mordeu o lábio, ainda indecisa. Não sei. O salário seria melhor, mas você tem medo, completou Regina, seu tom suavizando-se. Escuta, Clara. Sei que você é uma menina de família. Não está acostumada com homens ricos e suas propostas. Só tome cuidado para não confundir as coisas, ok? No fim do dia, somos todas descartáveis para eles. Antes que Clara pudesse responder, o sino da porta anunciou a chegada de um cliente. Ambas voltaram rapidamente aos seus postos, a conversa encerrada, mas as palavras de Regina ecoando na mente de Clara pelo resto do dia. À noite, sozinha em seu quartinho,
Clara pegou o cartão de Leonardo e o virou entre os dedos, contemplando sua decisão. O trabalho como babá significaria mais dinheiro para o tratamento de sua mãe, horas menos desgastantes e a companhia adorável de Sofia, mas também a colocaria em uma posição vulnerável, em contato constante com um mundo ao qual não pertencia. Após 3 dias de indecisão, Clara finalmente reuniu coragem e ligou para o número no cartão. Para sua surpresa, foi o próprio Leonardo quem atendeu, em vez de alguma secretária. "Senhor Dávila?" perguntou ela, a voz hesitante. "É Clara, do salão." "Clara!" A voz dele soou genuinamente feliz. "Estava esperando sua ligação. E já disse para me chamar de Leonardo." "Desculpe, Leonardo." Corrigiu-se, sentindo-se estranha com a intimidade. "Estou ligando sobre a proposta para cuidar da Sofia. Se ainda estiver válida, eu gostaria de aceitar." "Excelente!" respondeu ele prontamente. "Sofia vai ficar radiante. Podemos conversar sobre os detalhes pessoalmente? Estou livre amanhã à tarde, se puder vir ao meu escritório." Clara explicou que trabalhava no salão durante o dia, e eles concordaram que Leonardo passaria por lá ao final do expediente. Quando desligou, Clara sentia-se simultaneamente ansiosa e esperançosa, uma combinação que se tornava cada vez mais familiar quando se tratava de suas interações com os Dávila. No dia seguinte, faltando 15 minutos para o fechamento do salão, um burburinho à porta anunciou a chegada de Leonardo. Diferente da visita anterior, desta vez ele vinha sozinho, vestindo um terno azul marinho impecável que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. O contraste entre sua presença imponente e o ambiente desgastado do salão era quase cômico. Solange apressou-se em recebê-lo, esforçando-se para parecer sofisticada e descontraída ao mesmo tempo, uma combinação que resultava mais em desconforto do que em charme. "Senhor Dávila, que prazer recebê-lo novamente. Sofia não veio hoje?" "Está com minha mãe", respondeu ele educadamente, seus olhos já procurando Clara. Quando a encontrou, seu rosto se iluminou com um sorriso discreto. "Vim conversar com Clara, se não se importa." Solange olhou de Leonardo para Clara, com uma expressão difícil de decifrar. "Claro, claro. Clara, pode usar a salinha dos fundos para conversar com o Sr. Dávila", disse ela, com falsa generosidade, como se o quartinho apertado e abafado onde Clara dormia fosse uma sala de reuniões. Clara corou, humilhada pela sugestão, mas Leonardo interveio antes que ela precisasse responder. Na verdade, estava pensando em convidar Clara para tomar um café aqui, perto. A conversa não deve demorar mais que meia hora. Solange não teve escolha senão concordar, seu sorriso comercial agora parecendo mais uma careta. Clara pegou sua bolsa e acompanhou Leonardo para fora, consciente dos olhares que o seguiam. "Desculpe por isso", disse ele quando estavam na calçada. "Não quis criar uma situação desconfortável para você." Clara deu de ombros, tentando parecer mais relaxada do que se sentia. "Está tudo bem. É compreensível que minha chefe fique curiosa." Leonardo conduziu-a a uma cafeteria elegante a poucos quarteirões do salão. O ambiente era sofisticado, mas acolhedor, com poltronas de couro e iluminação suave. Clara ainda se sentia deslocada, mas menos do que no restaurante. Após pedirem um expresso para ele e um cappuccino para ela, Leonardo tirou uma pasta da maleta e a abriu sobre a mesa. "Quero fazer tudo formalmente", explicou ele. "Este é um contrato de trabalho padrão como assistente pessoal e cuidadora infantil. O salário está estipulado aqui." Apontou para um valor que fez os olhos de Clara se arregalarem, e inclui benefícios como plano de saúde e vale-transporte. Clara tentou não demonstrar seu choque com o valor, que era quase 4 vezes o que ganhava no salão. "Isso é muito generoso", conseguiu dizer após recuperar a voz. Leonardo balançou a cabeça. "É o valor de mercado para profissionais qualificados que cuidam de crianças em meu círculo social. Não estou fazendo caridade, Clara. Estou contratando alguém em quem confio para cuidar do bem mais precioso da minha vida." Colocado dessa forma, o valor parecia menos um presente e mais uma responsabilidade. Clara examinou o contrato cuidadosamente,
notando que suas atribuições seriam buscar Sofia na escola 3 vezes por semana, ficar com ela durante a tarde ajudando com lições de casa e atividades recreativas, e ocasionalmente acompanhá-la em compromissos como aulas de balé ou consultas médicas. Quando começaria? Perguntou ela, ainda tentando processar a mudança que isso representaria em sua vida. Na próxima semana, se for possível para você. Sei que precisa acertar sua saída do salão. Clara assentiu, já imaginando a reação de Solange. Não seria fácil, mas o aumento salarial significava que poderia enviar mais dinheiro para sua mãe e talvez até começar a economizar para trazê-la a São Paulo mais cedo do que planejava. Aceito, disse finalmente, assinando o contrato com mão firme. Leonardo sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. Sofia vai ficar extasiada. Ela não para de falar sobre você. Conversaram mais alguns minutos sobre detalhes práticos. O endereço da mansão dos Dávila no Morumbi, o nome da escola de Sofia, horários e rotinas. Clara ouviu atentamente, tomando notas mentais de tudo. Quando terminaram seus cafés e se preparavam para sair, uma mulher elegante aproximou-se da mesa. Alta, esguia, com longos cabelos loiros perfeitamente estilizados e um vestido que certamente custava mais do que Clara ganharia em meses, ela emanava uma aura de sofisticação que fez Clara sentir-se ainda mais deslocada. «Leonardo, que surpresa encontrá-lo aqui», disse a mulher, sua voz melodiosa carregando um leve sotaque francês. Seus olhos azuis examinaram Clara de cima a baixo com um interesse mal disfarçado. «Não vai me apresentar sua amiga?» Leonardo levantou-se, seu rosto assumindo uma expressão educada, mas distante. «Luciana, esta é Clara Oliveira. Clara, Luciana Mendes, uma conhecida». O modo como hesitou antes de definir o relacionamento não passou despercebido por Clara, nem por Luciana, cujo sorriso afiado pareceu mais pronunciado. «Encantada», disse Luciana, estendendo uma mão com unhas perfeitamente manicuradas que Clara apertou brevemente. Leonardo sempre teve um gosto eclético para a companhia. O comentário, aparentemente inocente, carregava um veneno sutil que Clara sentiu imediatamente. Ainda assim, forçou-se a sorrir educadamente. «Clara será a nova tutora de Sofia», explicou Leonardo, seu tom deixando claro que a explicação era uma cortesia, não uma obrigação. «Ah, babá», disse Luciana, com um aceno de compreensão. «Claro, Sofia precisa mesmo de supervisão adequada, considerando sua vivacidade». Novamente, o comentário aparentemente inofensivo escondia uma crítica, desta vez direcionada à criança. Clara sentiu uma onda de proteção por Sofia e teve que se controlar para não responder. «Sofia é uma criança maravilhosa», disse Leonardo firmemente. «E Clara é perfeitamente qualificada para cuidar dela. Agora, se nos der licença, estávamos de saída». Luciana não se moveu, seu sorriso congelado no rosto perfeito. «Não seja tão apressado, Léo. Podemos tomar um café juntos. Tenho certeza que sua funcionária entende que precisamos colocar a conversa em dia». O modo como ela enfatizou funcionária fez Clara sentir-se minúscula. Leonardo, no entanto, permaneceu impassível. «Infelizmente temos um compromisso. Talvez outra hora, Luciana». Sem esperar resposta, ele colocou a mão levemente nas costas de Clara, guiando-a para a saída. Clara podia sentir o olhar de Luciana queimando em suas costas, enquanto se afastavam. «Desculpe por isso», disse Leonardo quando estavam na calçada. «Luciana pode ser intensa. Ela é sua ex-namorada». Não era uma pergunta. Leonardo assentiu, parecendo desconfortável. «Terminamos há quase 1 ano, mas ela tem dificuldade em aceitar o fim do relacionamento». Clara assentiu, tentando não demonstrar quanto o encontro a havia abalado. Luciana representava tudo o que ela não era: sofisticada, rica, pertencente ao mundo de Leonardo. O breve encontro servira como um lembrete doloroso das diferenças entre eles. «Ela claramente ainda tem sentimentos por você», comentou Clara, tentando soar neutra. Leonardo deu um suspiro cansado. «O que Luciana tem são expectativas. Sobre mim,
sobre o que deveríamos ser juntos, nunca sobre quem realmente sou. Havia uma amargura em sua voz que surpreendeu Clara. Por um instante, vislumbrou uma vulnerabilidade que o Leonardo Dávila, empresário bem-sucedido, raramente mostrava. De qualquer forma, continuou ele, recuperando a compostura, isso não tem nada a ver com seu trabalho com Sofia. Prometo que Luciana não será um problema. Clara assentiu, mas as palavras de Regina ecoavam em sua mente. No fim do dia, somos todas descartáveis para eles. Pela primeira vez desde que conhecera Leonardo e Sofia, sentiu medo genuíno do que estava por vir. Preciso voltar ao salão, disse ela consultando o relógio. Solange vai querer saber o resultado da nossa conversa. Claro, meu motorista pode levá-la. Está esperando logo ali, ofereceu Leonardo, apontando para o Audi preto estacionado discretamente a alguns metros. Não é necessário, é só virar a esquina, recusou Clara, precisando de alguns momentos sozinha para organizar seus pensamentos. Leonardo pareceu querer insistir, mas algo na expressão dela o fez recuar. Como preferir? Entrarei em contato para acertar os detalhes finais antes de você começar na próxima semana. Despediram-se com um aperto de mão formal, a breve intimidade que haviam compartilhado momentos antes, dissipada pela aparição de Luciana. Enquanto caminhava de volta ao salão, Clara não conseguia afastar a sensação de que acabara de dar um passo em direção a algo muito maior e potencialmente mais perigoso do que um simples emprego como babá. A mansão dos Dávila no Morumbi era exatamente como Clara havia imaginado, imponente, elegante e intimidadora. Localizada em um condomínio fechado com segurança ostensiva, a casa de 3 andares com fachada contemporânea em tons de branco e cinza exalava poder e sofisticação. Em seu primeiro dia como tutora de Sofia, Clara sentia o estômago revirado de nervosismo enquanto aguardava na portaria do condomínio. Vestia o que considerava sua melhor roupa, uma calça jeans escura sem desgastes e uma blusa azul clara de mangas 3/4, comprada especialmente para a ocasião em uma loja de departamento. Senhorita Oliveira? Chamou o segurança, após verificar seu nome na lista de visitantes autorizados. Pode seguir até a residência. A governanta está aguardando. Clara caminhou pela rua impecavelmente pavimentada, observando as outras mansões igualmente impressionantes, sentindo-se como Alice no País das Maravilhas, perdida em um mundo que operava sob regras que desconhecia. A porta principal foi aberta antes mesmo que tocasse a campainha. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo e expressão eficiente, recebeu-a com um aceno formal. Senhorita Oliveira, presumo. Sou Antônia, governanta da família Dávila. Apresentou-se ela, seu tom nem hostil nem acolhedor, apenas profissional. Por favor, me acompanhe. Clara seguiu-a pelo interior da casa, tentando não demonstrar espanto com o que via. O hall de entrada em mármore italiano, os móveis de design assinados, as obras de arte que certamente valiam pequenas fortunas. Tudo gritava riqueza, mas de uma forma discreta e elegante, sem ostentação vulgar. O Sr. Dávila está em uma conferência, mas deixou instruções para recebê-la, explicou Antônia, enquanto conduzia Clara por um corredor amplo. Sofia chegará da escola em aproximadamente meia hora. Enquanto isso, gostaria de mostrar-lhe a casa e explicar algumas regras básicas. O tour foi rápido e eficiente. Clara conheceu a cozinha principal, usada apenas para refeições formais, a cozinha de serviço, onde as refeições diárias são preparadas, a sala de jantar, a sala de estar, a sala de TV, o escritório de Leonardo, estritamente proibido sem sua presença, a biblioteca e, finalmente, o quarto de Sofia no 2º andar. O cômodo era um sonho de menina decorado em tons de lilás e branco, com uma cama em formato de carruagem de princesa, estantes repletas de livros e brinquedos organizados por categorias, e um pequeno espaço de estudos com mesa e cadeira em tamanho infantil. Sofia gosta de manter seus brinquedos organizados, comentou Antônia, com o que pareceu um raro vislumbre de afeição. O Sr. Dávila a incentiva a ser responsável desde cedo. Clara assentiu, imaginando Sofia arrumando cuidadosamente seus pertences,
provavelmente imitando a organização meticulosa do pai. Esta será sua área de trabalho, continuou Antônia, abrindo uma porta que revelava um pequeno escritório adjacente ao quarto de Sofia. Há um computador com acesso à internet para pesquisas relacionadas às atividades educativas, material escolar e uma lista dos contatos importantes, médicos de Sofia, escola, número do motorista e, claro, os telefones do Sr. Dávila. Clara examinou o espaço, impressionada com a eficiência e planejamento. Leonardo havia pensado em tudo para garantir que ela tivesse recursos para fazer seu trabalho adequadamente. O Sr. Dávila mencionou que você precisará de um quarto para pernoites ocasionais, quando ele tiver compromissos noturnos, disse. Antônia, conduzindo-a para outro cômodo no mesmo andar. Este será seu quarto nesses dias. Era um quarto de hóspedes elegante, decorado em tons neutros, com uma cama queen size que parecia mais confortável que qualquer coisa em que Clara já havia dormido, um banheiro privativo em mármore e uma pequena varanda com vista para o jardim dos fundos. É, lindo, comentou Clara, incapaz de esconder sua admiração. É funcional, corrigiu Antônia, sem emoção. O Sr. Dávila espera que todos os funcionários sejam bem acomodados. A palavra funcionários serviu como um lembrete oportuno. Por mais bonito que fosse o quarto, por mais acolhedor que parecesse o ambiente, Clara estava ali para trabalhar. Não era uma convidada, não era parte da família. Era uma empregada, como Antônia tão eficientemente a lembrou. O som de uma porta sendo aberta e o grito entusiasmado de Sofia interromperam seus pensamentos. Clara do Anjo! A voz infantil ecoou pelo corredor, segundos antes que a pequena figura de Sofia aparecesse correndo em sua direção, ainda vestindo o uniforme escolar, a mochila rosa balançando em suas costas. Clara mal teve tempo de se preparar antes que Sofia se jogasse em seus braços, abraçando-a com força surpreendente para uma criança tão pequena. Oi, princesa, respondeu Clara, genuinamente feliz em ver a menina. Como foi a escola hoje? Foi muito legal. Aprendemos sobre dinossauros e eu desenhei um T-Rex gigante comendo uma árvore. Sofia falava rapidamente, pulando de empolgação. Você veio mesmo. Papai disse que você ia ser minha nova professora especial, mas eu achei que era truque. Antônia pigarreou, seu olhar reprovador direcionado à exuberância de Sofia. Senhorita Sofia, comportamento, por favor. Uma jovem dama não corre pelos corredores nem grita dentro de casa. O sorriso de Sofia diminuiu visivelmente e ela deu um passo para trás, assumindo uma postura mais contida. Desculpe, Antônia, disse ela, sua voz subitamente pequena. Clara sentiu uma pontada de tristeza ao ver a transformação instantânea da menina vibrante em uma versão miniatura de adulto comportado. Antônia, aparentemente satisfeita, assentiu brevemente. Vou deixá-las para que iniciem suas atividades. O lanche de Sofia será servido em 15 minutos na sala de refeições infantil. Se precisar de algo, estarei na cozinha. Assim que Antônia saiu, Sofia voltou a sorrir, embora de forma mais contida. Ela parece brava, mas não é, explicou a menina em um sussurro conspiratório. Papai diz que ela tem o coração mole como pudim por dentro. Clara riu encantada com a analogia. Bem, vamos tentar não irritar o pudim então. Que tal você trocar de roupa e me mostrar esse desenho incrível de T-Rex? As próximas horas passaram rapidamente. Sofia mostrou a Clara seus desenhos, livros favoritos, coleção de bonecas e o laboratório secreto, um canto da biblioteca infantil onde mantinha lupas, rochas, folhas secas e outros espécimes científicos. Clara a ajudou com a lição de casa, simples exercícios de matemática básica, e depois sugeriu uma atividade de leitura. Que tal lermos um livro juntas? Propôs Clara, examinando a estante repleta de livros infantis. Você pode escolher um de que goste. Sofia pareceu momentaneamente hesitante. Posso escolher qualquer um? Claro que sim. A menina caminhou até a estante e, após alguns momentos de consideração, retirou um livro desgastado pelo uso, sua capa outrora colorida, agora esmaecida. A menina e as estrelas, dizia o título. Este,
disse Sofia, abraçando o livro contra o peito. Era o favorito da minha mamãe. Ela lia para mim todas as noites, antes de ir para o céu. Clara sentiu um nó na garganta. Subitamente, a perda de Sofia tornava-se real, palpável na forma daquele livro amado e gasto. É um livro muito especial, então, disse Clara suavemente, sentando-se no pequeno sofá do quarto. Vamos lê-lo juntas. Sofia acomodou-se ao lado de Clara, abrindo o livro com cuidado reverente. Na primeira página havia uma dedicatória manuscrita. Para minha estrela mais brilhante com todo o amor da mamãe, Beatriz. Clara respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Não era apenas uma tutora, uma babá. Para Sofia, ela representava uma conexão, uma possibilidade de afeto feminino que a menina havia perdido tão cedo. Começou a ler a história sobre uma menina que conversava com as estrelas, sua voz suave preenchendo o quarto. Sofia recostou-se contra ela, seus olhos fixos nas ilustrações, ocasionalmente recitando trechos que claramente sabia de cor. Mamãe fazia vozes diferentes para cada estrela, comentou Sofia quando chegaram à metade do livro. A estrela azul falava assim, fez uma voz aguda, e a estrela dourada falava grave. Clara sorriu, adaptando sua leitura para incluir as diferentes vozes. Sofia riu encantada, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria presente e memórias passadas. Estavam tão absortas na leitura que não notaram a presença de Leonardo à porta do quarto, observando-a silenciosamente. Apenas quando Clara virou a última página e fechou o livro, ele fez sua presença conhecida com um leve pigarrear. "Papai!" exclamou Sofia, correndo para abraçá-lo. "Clara leu o livro da mamãe comigo. Ela faz as vozes quase tão bem." Leonardo ergueu a filha nos braços, beijando-lhe a testa, enquanto seus olhos encontravam os de Clara por cima do ombro da menina. Havia algo em seu olhar. Gratidão, vulnerabilidade, talvez até um toque de dor, que fez Clara desviar o olhar, sentindo-se como se tivesse testemunhado algo demasiado íntimo. "Espero que ela tenha se comportado", disse ele, colocando Sofia de volta no chão. "Foi perfeita", garantiu Clara, levantando-se. "Terminamos a lição de casa, lemos juntas e conversamos sobre dinossauros. Ela tem uma imaginação incrível." Leonardo sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em público. Puxou a mãe nisso. Beatriz era escritora, infanto-juvenil principalmente. "Mamãe escrevia histórias mágicas", acrescentou Sofia, pegando o livro e mostrando a Leonardo. Mostramos para Clara o livro especial. Um lampejo de emoção cruzou o rosto de Leonardo antes que ele conseguisse controlá-lo. Clara percebeu que o livro significava tanto para ele quanto para Sofia, uma conexão tangível com a mulher que haviam perdido. "É um livro maravilhoso", disse Clara suavemente. Sofia conhece partes inteiras de cor. Beatriz lia para ela todas as noites, desde que estava na barriga, explicou Leonardo, sua voz ligeiramente rouca. Depois que ela partiu, continuei a tradição, embora não seja tão bom com as vozes. O momento de vulnerabilidade foi interrompido por Antônia, anunciando que o jantar estava servido. Sofia correu na frente, animada com a perspectiva de uma refeição, deixando Clara e Leonardo momentaneamente sozinhos. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por ler o livro com ela. Sei que pode parecer uma coisa pequena, mas não é pequena", interrompeu Clara, compreendendo perfeitamente. "É uma conexão com a mãe dela. É importante." Leonardo assentiu, parecendo simultaneamente grato e desconfortável com sua própria transparência emocional. "Gostaria de ficar para o jantar?", convidou, mudando de assunto. "Antônia sempre prepara o suficiente para um batalhão." Clara hesitou. Havia algo intensamente pessoal em compartilhar uma refeição com eles em sua casa, algo que ultrapassava as fronteiras de uma relação profissional. Ainda assim, a perspectiva de voltar para seu quartinho nos fundos do salão parecia subitamente desoladora. "Seria um prazer", respondeu finalmente. Durante o jantar, servido na sala de refeições informal, ainda assim mais elegante que qualquer restaurante em que Clara já havia estado, Sofia dominou a conversa, com histórias elaboradas sobre seu dia na escola, seus amigos imaginários
e planos para o futuro próximo, que incluíam construir um laboratório de verdade no jardim. Leonardo, para surpresa de Clara, era um pai atento e paciente, ouvindo as divagações da filha com interesse genuíno, fazendo perguntas pertinentes e ocasionalmente estabelecendo limites com gentileza quando a imaginação de Sofia a levava longe demais. Clara, papai disse que você vai dormir aqui algumas vezes, anunciou Sofia repentinamente entre uma garfada de purê de batatas e outra. Podemos fazer festa do pijama? Leonardo sorriu, olhando para Clara com divertimento. Sofia, Clara ficará aqui para trabalhar, não para festas do pijama. Mas por que não os dois? Argumentou Sofia com a lógica irrefutável das crianças. Trabalho de dia, festa à noite. Clara riu, encantada com o raciocínio da menina. Talvez possamos ter uma pequena festa do pijama em alguma ocasião especial, sugeriu, olhando para Leonardo em busca de aprovação. Se seu pai permitir, claro. Leonardo deu de ombros, um meio sorriso brincando em seus lábios. Quem sou eu para me opor a 2 contra 1? O jantar continuou em tom leve e agradável. Clara não conseguia lembrar a última vez em que havia se sentido tão confortável, tão parte de algo. Era uma sensação perigosa. Sabia disso. Não era real, não era permanente. Era uma ilusão de pertencimento, um breve interlúdio em uma vida marcada por trabalho duro e sacrifícios. Quando a refeição terminou e a hora de partir chegou, Sofia insistiu em acompanhá-la até a porta, segurando sua mão como se temesse que Clara pudesse desaparecer se a soltasse. Você volta amanhã, não é? Perguntou a menina, seus olhos verdes implorando. Depois de amanhã, corrigiu Clara gentilmente. Lembra que combinamos 3 dias por semana? Terças, quintas e sextas. Sofia fez bico, claramente desapontada. É muito tempo para esperar. Leonardo, que as observava a alguns passos de distância, interveio. Sofia, lembra do que conversamos sobre paciência? Clara tem sua própria vida, seus próprios compromissos. A menção à própria vida de Clara pairou no ar como uma lembrança incômoda da realidade. Sua própria vida consistia em um quartinho nos fundos de um salão de beleza, trabalho exaustivo por salário mínimo nos dias em que não estava ali, e chamadas telefônicas preocupadas para Recife. Passará rápido, princesa, garantiu Clara, abraçando Sofia. E podemos fazer algo especial na quinta-feira, que tal? O motorista de Leonardo aguardava para levar Clara de volta ao salão. Enquanto se despedia, não pôde deixar de notar a expressão no rosto de Leonardo, uma mistura de gratidão e algo mais profundo, mais complexo, que ela não conseguia nomear. Obrigado por hoje, disse ele, estendendo a mão para um aperto formal que contrastava com a intimidade que haviam compartilhado durante o jantar. Sofia parece mais viva quando você está por perto. Clara apertou sua mão brevemente, sentindo o calor de seus dedos contra os dela. É uma criança maravilhosa, respondeu simplesmente. Será um prazer trabalhar com ela. Enquanto o carro se afastava da mansão, Clara não conseguiu evitar olhar para trás. Sofia acenava freneticamente da porta. Leonardo ao seu lado, uma imagem perfeita de família que simultaneamente a atraía e a lembrava de seu lugar naquela equação. Uma funcionária, nada mais. Mas em seu coração, algo havia mudado. As cicatrizes invisíveis de Leonardo e Sofia haviam de alguma forma encontrado eco em suas próprias feridas, e nesse reconhecimento mútuo de dor e perda, algo novo e frágil começava a florescer, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. 2 meses se passaram desde que Clara começara a trabalhar como tutora de Sofia. O que inicialmente parecia um arranjo temporário havia se estabelecido em uma rotina confortável que beneficiava a todos. Sofia florescia com a atenção consistente de Clara, mostrando progressos notáveis na escola e desenvolvendo uma confiança que antes parecia oscilante. Leonardo encontrava alívio em saber que sua filha estava em mãos competentes e carinhosas, permitindo-se focar mais em seu trabalho, sem a culpa constante que o acompanhava. E Clara, embora relutante em admitir, havia encontrado na mansão Dávila um refúgio da dureza de sua realidade,
Com o dinheiro que agora ganhava, Clara conseguiu enviar quantias maiores para o tratamento de sua mãe e até começar a economizar para eventualmente trazê-la para São Paulo. Suas conversas telefônicas com Dona Matilde tornaram-se mais animadas, com Clara compartilhando histórias sobre Sofia e seu trabalho, cuidadosamente omitindo detalhes que pudessem preocupar sua mãe ou sugerir um envolvimento além do profissional com a família Dávila. Naquela quinta-feira de junho, o céu de São Paulo amanheceu carregado de nuvens cinzentas, prenunciando uma tempestade. Clara chegou à mansão às 13h, como de costume, para receber Sofia, que voltava da escola. A menina, normalmente radiante ao ver Clara, parecia estranhamente contida naquele dia. "Tudo bem, princesa?" perguntou Clara enquanto ajudava Sofia a guardar seus materiais escolares. Sofia deu de ombros, evitando olhar diretamente para Clara. "Tia Luciana visitou nossa sala hoje. Ela é amiga da diretora." Clara sentiu um calafrio. Nas últimas semanas, o nome de Luciana havia surgido ocasionalmente em conversas, sempre trazido por Sofia com uma mistura de fascínio e desconforto. Pelo que Clara pudera entender, a ex-namorada de Leonardo mantinha uma presença periférica, mas persistente na vida dos Dávila, aproveitando-se de conexões sociais e profissionais para se manter próxima. "E como foi?" perguntou Clara, tentando manter o tom neutro. "Ela trouxe livros para a biblioteca", respondeu Sofia, brincando distraidamente com a barra de seu uniforme. "E falou que vai levar nossa turma para visitar o museu novo que a família dela construiu." Clara assentiu, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. Não tinha direito de questionar as pessoas que Leonardo permitia na vida de Sofia. "Parece interessante. Você gosta de museus, não é?" Sofia assentiu sem entusiasmo. "Tia, Luciana perguntou sobre você", disse ela finalmente, levantando os olhos para encontrar os de Clara. Um alarme interno disparou na mente de Clara. "Sobre mim? O que ela perguntou?" "Se você ainda era minha professora especial", respondeu Sofia, fazendo aspas com os dedos, imitando o gesto que provavelmente vira Luciana fazer. "Ela disse que babás nunca ficam muito tempo, porque encontram trabalhos melhores ou se casam", completou Sofia. "Você vai nos deixar também?" A pergunta atingiu Clara, como um golpe. Agachou-se para ficar na altura de Sofia. "Eu gosto muito de trabalhar com você, Sofia. Não estou procurando outro emprego. Tia Luciana também disse que papai precisa me dar uma mãe de verdade, não uma substituta temporária." Clara controlou a raiva que sentia crescer. Como Luciana ousava plantar inseguranças numa criança que já sofrera perdas? "Sofia, sua mãe será sempre sua mãe. Esteja ela aqui ou no céu. Ninguém pode substituí-la. E quanto a mim, estou aqui pelo tempo que vocês precisarem." A resposta acalmou a menina, mas Clara sentia que algo havia mudado. Qual era seu lugar naquela família? Um vínculo temporário, como Luciana insinuara? Quando Leonardo chegou mais cedo que o habitual, Sofia já estava no banho com Antônia, permitindo que Clara conversasse com ele a sós. "Como foi o dia?" perguntou ele, afrouxando a gravata. "Bom, no geral. Mas Luciana visitou a escola de Sofia hoje." Leonardo congelou, seus olhos encontrando os dela. "O que aconteceu?" Clara relatou brevemente a conversa, observando a expressão dele endurecer. "Entendo. Agradeço por me contar. Posso falar abertamente?" perguntou Clara, surpreendendo a si mesma. Leonardo assentiu. "Sofia está confusa e insegura. Pessoas como Luciana, que lhe dão informações contraditórias, só dificultam seu processo de adaptação." Leonardo a observou por um longo momento antes de suspirar. "Você está certa. Tenho permitido a presença de Luciana porque ela era amiga de Beatriz, mas isso precisa parar." "Não quis me intrometer", disse Clara rapidamente. "Apenas me preocupo com Sofia." "Sei disso. E agradeço. Você tem sido uma bênção para nós, Clara. Sofia está mais feliz desde que você entrou em nossas vidas." O telefone de Leonardo tocou, interrompendo o momento. "Preciso atender. É sobre Dona Matilde." Clara sentiu o sangue gelar. Leonardo vinha ajudando-a a coordenar o tratamento de sua mãe à distância. Uma ligação àquela hora não poderia ser boa notícia. Quando desligou, seus olhos encontraram os dela com preocupação.
Sua mãe sofreu outro AVC mais sério. Está estável, mas os médicos recomendam transferência. Clara sentiu o mundo girar. Preciso ir para Recife. Tenho que estar com ela. Já providenciei algo melhor. Um avião particular estará pronto em 2 horas para levá-la. E outro avião, equipado como UTI, trará sua mãe para São Paulo quando estiver estável. Já contatei o Hospital Sírio-Libanês. Clara o encarou, atordoada. Mas o custo... Eu não posso... Clara, interrompeu Leonardo, segurando suas mãos trêmulas. Deixe-me fazer isso, por favor. Seus olhos se encontraram e todas as barreiras sociais pareceram derreter. Por quê? Por que faria isso por nós? Porque você entrou em nossas vidas quando mais precisávamos, mesmo sem saber. Agora é nossa vez de estar aqui para você. A sinceridade em sua voz quebrou as defesas de Clara. As lágrimas que havia contido começaram a fluir, e ela não resistiu quando Leonardo a puxou para um abraço reconfortante. Lá fora, a tempestade finalmente começou. Mas dentro, no meio da tormenta emocional, algo novo e frágil começava a florescer. O Hospital Sírio-Libanês era um mundo à parte, com tecnologia de ponta e equipe dedicada. Clara, sentada ao lado do leito de Dona Matilde, ainda tentava processar a reviravolta dos últimos 3 dias. Senhorita Oliveira? A voz da doutora Helena a trouxe de volta. Podemos conversar? Clara seguiu a médica para o corredor. O AVC foi severo, mas estamos otimistas. As próximas 48 horas serão cruciais. Mesmo com recuperação, sua mãe precisará de fisioterapia intensiva e cuidados por longo período. Quanto às despesas, estão providenciadas. O Sr. Dávila deixou instruções para que sua mãe receba o melhor tratamento, sem limitações de custo. A menção a Leonardo provocou em Clara sentimentos contraditórios. Sua vida tornara-se dependente da generosidade de um homem que há poucos meses era um estranho. Você parece exausta. Clara virou-se. Leonardo estava ali segurando um buquê de lírios e um pacote. Para sua mãe quando acordar, explicou entregando as flores. E isso é para você, um sanduíche decente e café de verdade. O gesto quase quebrou o controle de Clara sobre suas emoções. Obrigada. Por isso e por tudo. Não sei como retribuir. Não estou fazendo isso esperando retribuição. Então por quê? A pergunta escapou, as palavras de Luciana ecoando. Homens como Leonardo Dávila não fazem nada sem segundas intenções. Podemos conversar. Em um lugar mais privado, sugeriu ele. No jardim interno do hospital sentaram-se em um banco afastado. Você quer saber por que estou ajudando? Começou Leonardo. A verdade é que, quando Sofia se perdeu no aeroporto, eu estava no fundo do poço. 3 anos após perder Beatriz, eu apenas existia, não vivia. Sofia era a única luz, mas eu sabia que não estava sendo o pai que ela merecia. Fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Então você apareceu, uma estranha que parou tudo para ajudar minha filha, sem esperar nada em troca. Você trouxe algo que estava faltando em nossas vidas, Clara. Humanidade, bondade genuína. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, murmurou ela. Não, não teria. Acredite, conheço o suficiente do mundo para saber que o que você fez é raro. Um silêncio carregado de emoção pairou entre eles. Estou ajudando porque quero, porque posso e porque... Hesitou. Porque me importo com você. Clara sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Simples. Leonardo, eu... Não precisa dizer nada, interrompeu ele gentilmente. Sei que a situação é complicada. Sou seu empregador. Há diferenças sociais. E sua prioridade agora é sua mãe. Só queria que soubesse que minha ajuda não tem segundas intenções. Seus olhos se encontraram, e Clara viu neles uma vulnerabilidade que o poderoso empresário raramente mostrava. Obrigada por ser sincero, disse ela finalmente. Significa muito. Um anúncio no sistema de som do hospital os trouxe de volta à realidade. Clara precisava voltar para sua mãe, e Leonardo tinha uma reunião importante. Sofia pergunta por você constantemente, comentou ele enquanto caminhavam de volta. Posso trazê-la para uma visita breve, se você quiser. Clara sorriu pela primeira vez em dias. Adoraria.
Quando se despediram, havia entre eles uma nova compreensão, algo além de empregador e empregada, além da gratidão e obrigação. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que crescia, silenciosamente, como uma semente em solo fértil após a tempestade. 2 semanas se passaram. O estado de Dona Matilde melhorava gradualmente, para alívio de Clara. Com a ajuda de Leonardo, conseguiu alugar um pequeno apartamento próximo ao hospital, onde poderia descansar sem se afastar muito da mãe. Sofia havia visitado Dona Matilde 3 vezes, encantando a senhora com sua tagarelice e desenhos coloridos que agora decoravam as paredes do quarto hospitalar. Numa dessas visitas, Leonardo mencionara casualmente que estava procurando uma casa para alugar na praia para as férias escolares de julho. Você e Dona Matilde deveriam vir conosco, sugeriu ele. O médico comentou que ar do mar poderia ajudar na recuperação dela. Clara hesitou. É muita imposição, Leonardo. Você já fez tanto. Por favor, interrompeu ele. Sofia ficaria radiante e tenho certeza que sua mãe se beneficiaria da mudança de ambiente. Pense nisso como parte do tratamento dela. Uma semana depois, encontravam-se numa elegante casa à beira-mar em Guarujá. Dona Matilde, ainda em cadeira de rodas, mas visivelmente melhor, observava o oceano da varanda espaçosa, enquanto Sofia construía castelos de areia com Clara na praia privativa. «Clara do Anjo, olha!» exclamou Sofia, apontando para uma concha perfeita que encontrara. «Vou dar para sua mãe!» Clara sorriu, emocionada com o carinho que Sofia desenvolvera por Dona Matilde. As duas haviam criado um vínculo quase instantâneo, unidas pelo afeto que sentiam por Clara. Ao entardecer, quando Sofia foi levada por Antônia para o banho, Clara permaneceu na praia, observando o sol se pôr. Sentiu a presença de Leonardo antes mesmo de vê-lo. «Sua mãe está descansando», disse ele, sentando-se na areia ao lado dela. O médico ligou, os exames estão excelentes. «Graças a você», respondeu Clara, a gratidão evidente em sua voz. «Não, graças aos médicos e à força dela, herdada pela filha, imagino». Clara sorriu, desviando o olhar para o horizonte onde o sol mergulhava no oceano. «Sabe, quando Sofia se perdeu naquele aeroporto, eu estava fugindo», confessou ela. «Fugindo da responsabilidade, da pobreza, do medo de falhar com minha mãe. E agora? Agora entendo que algumas coisas acontecem por uma razão. Aquele encontro mudou nossas vidas». Leonardo estendeu a mão hesitante até tocar a dela sobre a areia. «Para melhor, espero». Clara entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto simples que carregava significados profundos. «Ainda. Há tantos obstáculos», murmurou ela. «Seu mundo e o meu não são tão diferentes quanto parecem», completou ele. «Ambos conhecemos a perda, a responsabilidade, o medo de falhar com quem amamos». O sol desapareceu no horizonte e as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu. Clara sabia que precisavam conversar, enfrentar as realidades que tornavam qualquer relacionamento entre eles complicado. Mas naquele momento, com a mão de Leonardo na sua e o som das ondas como trilha sonora, permitiu-se apenas sentir. Os castelos de areia que Sofia construíra mais cedo começavam a ser levados pela maré crescente, um lembrete silencioso de que nada é permanente, que tudo muda, se transforma, evolui, inclusive eles. A volta para São Paulo trouxe um retorno à realidade. Dona Matilde foi instalada no apartamento que Clara alugara, com uma enfermeira contratada para os cuidados diários. Clara retomou suas funções como tutora de Sofia, e Leonardo mergulhou em um novo projeto hoteleiro que exigia sua atenção constante. A proximidade que haviam desenvolvido durante os dias na praia parecia agora envolta em uma névoa de dúvidas e limitações autoimpostas. Conversavam cordialmente sobre Sofia, trocavam sorrisos educados, mas o momento de intimidade que haviam compartilhado na areia parecia um sonho distante. Numa tarde de agosto, quando Clara aguardava Sofia na saída da escola, avistou Luciana conversando animadamente com a diretora. Sentiu o estômago afundar quando a mulher a notou, e caminhou em sua direção exibindo um sorriso que não alcançava seus olhos. «Clara,
Que coincidência agradável, cumprimentou Luciana, sua voz melíflua escondendo mal o desdém. Soube que teve uma crise familiar recentemente. Espero que esteja tudo bem agora. Minha mãe está se recuperando, obrigada, respondeu Clara friamente. Leonardo é tão generoso, não é? Continuou Luciana, ajustando a bolsa de grife no braço. Sempre disposto a ajudar os menos afortunados. O comentário, claramente calculado para diminuir a ajuda de Leonardo a um ato de caridade, atingiu Clara mais do que gostaria de admitir. A generosidade dele vem do coração, respondeu ela simplesmente. O sorriso de Luciana vacilou por um instante. Querida, homens como Leonardo não têm coração quando se trata de negócios ou diversões temporárias. Acredite em mim, conheço-o há anos. E ainda assim, ele escolheu seguir em frente sem você. As palavras escaparam antes que Clara pudesse contê-las. O rosto de Luciana endureceu. Cuidado, Clara. Você é uma empregada facilmente substituível. Não confunda a gentileza com algo mais significativo. Antes que Clara pudesse responder, a voz de Sofia interrompeu. Clara do Anjo! A menina correu para abraçá-la, ignorando completamente Luciana. Oi, princesa. Como foi a aula hoje? Legal. Desenhamos nossas famílias. Olha o meu. Sofia estendeu orgulhosamente um desenho, onde 3 figuras de mãos dadas sorriam sob um sol brilhante. Uma claramente. Leonardo a menor Sofia, e a terceira, é você, Clara do Anjo, explicou Sofia, apontando para a figura feminina de cabelos escuros. Clara sentiu o coração apertar, consciente do olhar furioso de Luciana sobre elas. É lindo, Sofia, conseguiu dizer, sua voz embargada. Luciana se afastou sem despedida, seus saltos altos batendo com força no pavimento. Durante o caminho para casa, Clara não conseguia parar de pensar no desenho e nas palavras cortantes de Luciana. Seria possível que estivesse se iludindo? Confundindo gratidão com algo mais profundo? Naquela noite, após colocar Sofia para dormir, encontrou Leonardo em seu escritório, trabalhando tarde como de costume. Posso falar com você 1 minuto? Perguntou, hesitante à porta. Leonardo ergueu os olhos, surpreso e aparentemente satisfeito com a interrupção. Claro, entre. Aconteceu algo? Clara entrou, mas permaneceu de pé, incapaz de relaxar. Vi Luciana hoje na escola. Ela disse algumas coisas que me fizeram pensar. A expressão de Leonardo endureceu. O que ela disse? Clara respirou fundo. Não importa exatamente, mas me fez questionar. O que estamos fazendo, Leonardo? O que é isso entre nós? Ele se levantou, contornando a mesa para ficar mais próximo dela. O que você acha que é? Não sei. Às vezes parece que estamos construindo algo real, outras vezes sinto que estou apenas projetando desejos em uma situação impossível. Sou sua empregada, cuido da sua filha. Há limites que não deveríamos cruzar. É isso que você pensa? Que há limites intransponíveis entre nós? Não são limites que inventei, Leonardo. São realidades. Venho de um mundo completamente diferente do seu. As pessoas falam, julgam, e você se importa com o que dizem? Não por mim, mas por Sofia, por você, por sua reputação. Leonardo deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Minha reputação não me preocupa. O que me importa é como me sinto quando estou com você. Como Sofia floresce com seu carinho. Como, pela primeira vez desde que perdi Beatriz, sinto que posso realmente ser feliz novamente. As palavras atingiram Clara como ondas, destruindo um a um os muros que havia erguido. Tenho medo, admitiu ela, sua voz quase um sussurro. Medo de me entregar a isso e descobrir que é apenas uma fase, uma fantasia temporária. Leonardo tomou suas mãos entre as dele. Não é uma fantasia, Clara. É real. Tão real quanto o ar que respiramos. Seus olhares se encontraram. Décadas de condicionamento social e dúvidas pessoais dissolvendo-se na certeza daquele momento. Dê-nos uma chance, pediu ele. Não como empregador e empregada, não como pessoas de mundos diferentes, mas apenas como Leonardo e Clara. Ela hesitou apenas um instante antes de assentir, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Leonardo e Clara,
repetiu, saboreando como os nomes soavam juntos. Acho que podemos tentar. Quando ele se inclinou para beijá-la, Clara sentiu como se os últimos muros invisíveis que os separavam finalmente desmoronassem pedra por pedra, preconceito por preconceito, medo por medo, até que restasse apenas a verdade nua e crua de dois corações que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um ao outro. A transição não foi fácil nem instantânea. Após a conversa no escritório, Clara e Leonardo decidiram avançar com cautela, conscientes das complexidades envolvidas. O primeiro passo foi redefinir o relacionamento profissional. Clara continuaria como tutora de Sofia, mas não mais como funcionária direta de Leonardo. Quero que você se sinta em pé de igualdade, explicou ele, enquanto discutiam os arranjos. Talvez possa trabalhar oficialmente para uma fundação educacional, atuando como consultora pedagógica para Sofia e outras crianças. A ideia era boa. Mantinha Clara próxima de Sofia, que já estava profundamente apegada a ela, mas eliminava a dinâmica empregador-empregada que complicava o relacionamento pessoal que começavam a construir. Dona Matilde, quando Clara finalmente criou coragem para contar sobre Leonardo, reagiu com uma mistura de preocupação maternal e alegria cautelosa. Ele parece um homem bom, disse ela, sua fala ainda ligeiramente arrastada pelo AVC. Mas tenha cuidado, minha filha. Esses mundos diferentes podem criar expectativas diferentes. Estamos cientes disso, mãe. Vamos com calma. Dona Matilde sorriu, segurando a mão da filha com a sua ainda parcialmente paralisada. Você merece ser feliz, Clara. Depois de tanto sacrifício por mim, merece encontrar seu próprio caminho. Sofia, surpreendentemente, foi quem aceitou a mudança com mais naturalidade. Quando Leonardo e Clara sentaram com ela para explicar que agora eram mais que amigos, a menina apenas deu de ombros. Eu já sabia, declarou com a segurança de quem anuncia uma verdade óbvia. Clara do Anjo faz papai sorrir como nas fotos com a mamãe, e a vovó disse que quando duas pessoas se olham assim, é amor. A simplicidade da observação infantil os deixou sem palavras. Era verdade. Apesar de todas as complicações adultas, no fundo tratava-se apenas disso. Duas pessoas que faziam uma à outra sorrir, que encontravam conforto e alegria na presença uma da outra. O mundo exterior, no entanto, não era tão compreensivo quanto Sofia. A primeira aparição pública de Clara e Leonardo como casal, em um evento beneficente da rede Dávila de hotéis, provocou burburinhos e olhares especulativos. Clara, usando um vestido simples mas elegante, escolhido com a ajuda de uma consultora de moda contratada por Leonardo, sentia-se como um peixe fora d'água. Todos estão olhando, sussurrou ela para Leonardo, enquanto navegavam pelo salão repleto de figuras da alta sociedade paulistana. Deixe que olhem, respondeu ele, sua mão firme nas costas dela. Não devemos explicações a ninguém. Mas as explicações, ou melhor, as especulações, vieram mesmo assim. Um colunista social publicou um artigo insinuando que Clara era uma caçadora de fortunas que havia escalado rapidamente da posição de babá para o status de namorada. Outro sugeria que Leonardo estava compensando a perda da esposa com uma substituta mais jovem e de origem humilde. As palavras doíam, mais do que Clara queria admitir. Não por orgulho ferido, mas pelo medo de que contivessem um grão de verdade. Não sobre suas intenções, que sabia serem genuínas, mas sobre como o relacionamento seria sempre percebido pelo mundo. Leonardo, no entanto, parecia inabalável. Quando Clara mostrou-lhe os artigos, ele simplesmente os jogou no lixo. Estas pessoas não nos conhecem, disse com convicção. Não conhecem nossa história, não sabem o que construímos juntos. Sua opinião não importa. Mas e se afetar seus negócios, sua reputação? Leonardo riu, um som genuinamente divertido. Clara, construí um império baseado em competência e inovação, não em fofocas de colunas sociais. Meus parceiros de negócios se importam com resultados, não com quem estou namorando. Sua confiança era reconfortante, mas os olhares e comentários persistiam.
Foi numa tarde de domingo, enquanto passavam o dia no parque com Sofia, que Clara finalmente compreendeu o que Leonardo já sabia. Estavam sentados em um banco, observando Sofia brincar no playground com outras crianças, quando uma senhora idosa sentou-se ao lado deles. "Que família bonita vocês têm", comentou ela, sorrindo gentilmente. "Lembram-me do meu filho com a esposa e minha netinha. Ele era engenheiro. Ela trabalhava como garçonete. Quando se conheceram, todo mundo dizia que não ia dar certo. E deu?" perguntou Clara, intrigada. A senhora sorriu. 32 anos de casamento. Até ele partir ano passado. As melhores 3 décadas da vida deles. Quando a senhora se afastou, Clara olhou para Leonardo, encontrando nele o mesmo sorriso compreensivo que sentia em seus próprios lábios. Talvez esse fosse o segredo. Para cada olhar de julgamento, havia outro de compreensão. Para cada comentário maldoso, uma palavra de encorajamento. O mundo era complexo, cheio de teias e conexões invisíveis, algumas feitas para prender, outras para sustentar. E a teia que Clara, Leonardo e Sofia teciam juntos, dia após dia, com paciência e amor, era do tipo mais forte, aquela feita não de aparências ou expectativas sociais, mas de momentos verdadeiros, risos compartilhados, dificuldades enfrentadas lado a lado. Uma teia de seda, delicada ao olhar, mas surpreendentemente resistente quando testada. O jardim da mansão Dávila estava decorado com luzes suaves que balançavam gentilmente na brisa de uma noite perfeita de primavera. Mesas elegantemente arrumadas pontilhavam o espaço, e garçons circulavam oferecendo taças de champanhe e canapés sofisticados. Era o primeiro aniversário de Dona Matilde após sua recuperação, e Leonardo insistira em organizar uma celebração especial. Clara observava a cena com uma mistura de orgulho e espanto. Sua mãe, agora capaz de caminhar com a ajuda de uma bengala, conversava animadamente com a mãe de Leonardo, as duas senhoras tendo desenvolvido uma amizade improvável, mas genuína. Sofia, vestida como uma princesa, corria entre os convidados distribuindo flores que ela mesma havia colhido e arranjado em pequenos buquês. "1 centavo por seus pensamentos", disse Leonardo, aproximando-se por trás e envolvendo a cintura de Clara com os braços. "Estou pensando em como a vida dá voltas", respondeu ela, recostando-se contra ele. "Há 1 ano, eu estava desesperada em um quartinho nos fundos de um salão, e minha mãe lutava pela vida em um hospital público em Recife." Leonardo beijou sua têmpora delicadamente. "E agora? Agora estamos aqui. Todos nós, juntos. Ainda parece um sonho às vezes. Se é um sonho, não quero acordar." Clara virou-se para encará-lo, encontrando nos olhos verdes de Leonardo o mesmo amor que crescera constantemente no último ano, superando obstáculos, preconceitos e diferenças. "Luciana está aqui", comentou ela, notando a ex-namorada de Leonardo entre os convidados. "Fiquei surpresa com o convite." Leonardo deu de ombros. "Foi ideia da minha mãe, algo sobre construir pontes, não muros. Além disso, acho que podemos todos seguir em frente como adultos." Clara assentiu. Nos últimos meses, Luciana havia gradualmente aceito a realidade do relacionamento deles, especialmente após começar a namorar um empresário argentino. As hostilidades haviam cessado, substituídas por uma civilidade distante que era o melhor que podiam esperar, dadas as circunstâncias. "Seu discurso está pronto?" perguntou Leonardo, consultando o relógio. "Está quase na hora." Clara sentiu um frio no estômago. Havia concordado em fazer um breve discurso em homenagem à sua mãe, algo que ainda a deixava nervosa, especialmente diante de tantas pessoas influentes. "Acho que sim. Espero não gaguejar." "Você será perfeita", assegurou ele, beijando-a levemente nos lábios. "Sempre é." Minutos depois, Clara encontrava-se diante dos convidados, o coração batendo, acelerado enquanto todos a observavam. Viu sua mãe sorrir encorajadoramente, Sofia dando pulinhos de empolgação, Leonardo observando-a com evidente orgulho. "Há 1 ano, minha mãe sofreu um AVC que quase tirou sua vida", começou Clara,
sua voz ganhando força à medida que falava. Naquele momento eu achava que estava sozinha contra o mundo, lutando uma batalha impossível. Fez uma pausa, olhando para os rostos atentos. O que eu não sabia é que o universo já havia colocado em movimento uma série de eventos que mudariam nossas vidas para sempre. Um encontro casual em um aeroporto, uma menina perdida, um voo perdido, pequenos momentos que pareciam desastres, mas eram, na verdade, bênçãos disfarçadas. Seus olhos encontraram os de Leonardo. Aprendi que as maiores distâncias não são geográficas, mas aquelas que criamos em nossos corações. Que os verdadeiros abismos não são de classe social ou origem, mas de compreensão e compaixão, e que podemos construir pontes sobre qualquer abismo se tivermos coragem para dar o primeiro passo. Sofia correu para abraçar suas pernas e Clara a ergueu nos braços, continuando seu discurso. Hoje celebramos não apenas o aniversário da minha mãe, mas a vida em toda sua imprevisibilidade e beleza. Celebramos as segundas chances, os novos começos e o amor que transcende todas as barreiras. Quando terminou, sob aplausos calorosos, Clara sentiu uma paz profunda. O caminho não havia sido fácil e sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas olhando para sua mãe sorridente, para Sofia em seus braços e para Leonardo que agora se juntava a elas, tinha certeza de uma coisa: valera a pena cada passo. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Clara e Leonardo caminhavam de mãos dadas pelo jardim iluminado. Sofia dormia exausta depois da festa e Dona Matilde conversava tranquilamente com a mãe de Leonardo na varanda. «Tenho algo para você», disse Leonardo, parando sob uma antiga árvore, decorada com pequenas luzes. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. «Não é o que você está pensando», acrescentou rapidamente, notando a expressão surpresa de Clara. Ou talvez seja, de certa forma. Abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma chave antiga e ornamentada. «O que é isso?» perguntou Clara, confusa. «A chave da casa de praia em Guarujá. Não a que alugamos ano passado, mas uma nova. Ou melhor, antiga. Foi da família da minha mãe por gerações, mas estava abandonada. Mandei restaurá-la nos últimos meses». Clara pegou a chave, sentindo o peso do metal em sua mão. «Quero que seja nosso lugar, Clara. Meu, seu, de Sofia, de Dona Matilde. Um lugar que não pertence nem ao meu mundo, nem ao seu, mas ao que estamos construindo juntos». Emocionada, Clara não conseguiu responder imediatamente. A chave representava mais que uma propriedade. Era um símbolo de um futuro compartilhado, de um espaço criado especificamente para a família improvável que haviam formado. «É perfeito», conseguiu dizer finalmente. «Obrigada». Leonardo tomou suas mãos entre as dele. «Não estou propondo casamento. Ainda. Quero que tenhamos tempo, que Sofia se adapte completamente, que você termine seus estudos. Mas quero que saiba que quando estiver pronta, estarei aqui». Clara sorriu, compreendendo perfeitamente. Não havia pressa. O que tinham construído era sólido, baseado em respeito mútuo e amor verdadeiro que havia florescido nas circunstâncias mais improváveis. «Estarei aqui também», respondeu simplesmente. Abraçados sob a árvore iluminada, Clara pensou em como um simples encontro no aeroporto havia mudado o curso de tantas vidas. Sofia havia encontrado uma figura materna que a amava incondicionalmente. Leonardo havia redescoberto a capacidade de amar e confiar. Dona Matilde havia recebido uma segunda chance de vida. E ela, Clara, havia encontrado não apenas amor romântico, mas uma família completa, um propósito maior que si mesma. A vida era mesmo imprevisível, com seus caminhos tortuosos e cruzamentos inesperados. Mas quando esses caminhos eram percorridos com amor, até os maiores abismos podiam ser atravessados, as mais altas montanhas escaladas, os sonhos mais impossíveis realizados. E no fim, era isso que importava. Não de onde viemos, mas para onde vamos juntos. Vamos.